Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para este domingo, que é o nosso quinto domingo da Páscoa do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 12, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Amados irmãos e irmãs, vamos aprofundar juntos esse evangelho deste domingo. É um evangelho que durante o decorrer da igreja já surgiram inúmeras interpretações. Mas antes, quero só te fazer um convite. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o alcance daqui do canal possa aumentar. E também quero avisar que faltam menos de 500 pessoas para chegarmos a 10 mil inscritos. Ajude-me a chegar a este número, porque ao bater o número de 10 mil eu tenho muitas surpresas para contar a vocês. E eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa no versículo 1. Jesus diz assim: Não se perturbe o vosso coração. Ora, se Jesus disse isso, o povo estava perturbado. Mas perturbado com o quê? Essa é a grande pergunta do momento. Confere? Então vamos juntos entender, não é? No capítulo 13 de João, ou seja, antes do capítulo 14, o que nós estamos olhando aqui agora, Jesus acaba dizendo que vai para um lugar inacessível. Então, já começa a sentir essa ausência. Por esse motivo, o capítulo 14 ele dá início ao que nós chamamos do discurso de adeus de Jesus, ou o discurso de despedida. Jesus está se despedindo dos discípulos. Além disso também, é importante considerar que, antes de João também, 14, Jesus acaba dizendo que Pedro vai traí-lo. Então nós temos aqui uma tensão, né? Alguém vai trair, ele vai para um lugar inacessível, e a gente fica naquela dúvida, né? Mas aí qual é o interesse que a gente pode ir criando aqui? Primeira coisa, o fato de que Jesus acaba dizendo para eles que não perturbem o coração é porque a fé daquele povo começou a ficar meio que balançada, meio que fraquejada. E a gente entende a primeira coisa, que a fé não é posse. No contexto de que eu tenho a fé comigo e aí ela é inabalável, ela não muda, ela é assim para sempre, está tudo muito bem. Amados irmãos e irmãs, a fé ela é um dom, mas é um dom sensível. E sendo um dom sensível, eu preciso todos os dias entender que eu preciso me esforçar para que a minha fé ela não suma, que ela não acabe. Eu preciso recorrer à graça de Deus. Porque tem gente que é assim: eu tenho fé em Deus e nada vai me abalar. Ora, repito, a fé é um dom sensível. Eu preciso me esforçar para que com a ajuda da graça de Deus, a minha fé ela não esmoreça, a minha fé não acabe, a minha fé não morra. Tira essa visão de que nós somos superpoderosos, né? Não é bem assim. Outra coisa importante também é que na época em que o Evangelho de João finalizou a sua redação, né? Nós acabamos percebendo que os judeus eles estavam, na verdade, ameaçando aquele povo que estava na comunidade joanina, né? Ameaçando. Então, era aquela dinâmica. Expulsavam os cristãos das suas sinagogas, queriam perseguir os cristãos e por aí vai. Então, partindo-se desse pressuposto, aquele povo também estava numa situação de muita tensão, com o coração perturbado. Então faz total sentido também esse texto ser lido nesse contexto.
O povo agora relembra das palavras de Jesus e recorda que ele disse, olha, não é para perturbar o coração de vocês, não é? Então, no contexto também de hoje, em que muitas vezes a gente é perseguido por ser cristão, as pessoas dizem que somos antiquados, que somos antigos e por aí vai, nós precisamos entender que, na verdade, a nossa fé, ela não é uma fé solitária, mas é uma fé em que o Cristo que eu creio também está comigo. E aí, amados irmãos e irmãs, podemos até pensar assim, né? Se com Jesus já é difícil, imagina sem ele. Então, é nesse contexto. Mas aí, vamos lá. Jesus diz, então, diante de tudo isso, que não é para perturbar o coração. Mas, continuando, Jesus diz, tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Aí ele fala algo muito interessante. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí surge todo tipo de interpretação para esse versículo. Tem gente que pega esse versículo para fundamentar que existe purgatório, que existe céu, que existe inferno. Tem pessoas que vão dizer que no céu é como se fosse um grande prédio, né? Como se fossem vários apartamentos. Gente, o que é que Jesus queria dizer com isso? Primeira coisa, observe que no versículo número 1, ele fala que não é para ter medo, não é para perturbar o coração, é para ter fé. Aí ele vai consolar o povo. Após dizer isso, eu preciso consolar e animá-los. Então ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Sabe o que isso quer dizer? Muitas moradas, quando a gente olha para o termo grego, é para dizer que tem muitos espaços, como se fossem espaços para pessoas distintas. Ou seja, o céu há lugar para todo mundo. Isso não quer dizer que todo mundo seja salvo. Porque, obviamente, né, embora a salvação venha para todos, ainda precisa da nossa aceitação a essa salvação. Ainda precisa da minha parte. Deus já fez a dele, agora falta a minha parte. Mas nós não podemos dizer de modo algum que alguém não pode alcançar a salvação. Essa pessoa pode sim, porque no céu existe lugar para todo mundo. Existe lugar para homem, para mulher, para idoso, senhora, senhor, criança, todo mundo. Até para quem um dia já foi ateu. E aí, continuando, para você perceber como é que isso é verdade, vai dizer assim, vou preparar um lugar para vós. Jesus vai primeiro, prepara o lugar. Quando eu tiver ido preparar o lugar, voltarei e vos levarei comigo. Aí eu conversava recentemente com um padre, ele brincava, né? Ele dizia assim, que na época do seminário, um professor de Bíblia ficava brincando, né? E quando é que Jesus voltou, né? De fato, Jesus não voltou, esse povo morreu. Quando é que Jesus voltou? Será que esse texto então tem uma alusão à segunda vinda de Cristo? Ok, muita gente quer usar para esse âmbito. Mas se nós formos fazer uma análise mais aprofundada, se você lembrar muito bem, dentro do Evangelho de João é muito evidente como a dinâmica do Pentecostes acontece. Para João, o Pentecostes ele é junto com a ressurreição. Não é? E também é dentro do Evangelho de João que Jesus dá o último suspiro, e aí a gente interpreta, a Patrícia põe isso, o último suspiro de Cristo é o primeiro suspiro da igreja. Jesus, que no seu último ato de vida, ele acaba soprando sobre a igreja o Espírito Santo. O que é que está querendo se dizer então com isso? Na teologia joanina, é uma teologia também muito pneumatológica, ou seja, uma teologia que está envolta da dinâmica do Espírito Santo. Jesus já voltou nesse contexto aqui. No sentido de que ele voltou, mas agora ele veio na forma do Espírito Santo. Então, o Pai nunca deixou o povo de Israel sozinho, envia o seu Filho. Então, a presença de Deus agora é na pessoa de Jesus Cristo, mas agora o Cristo vai e a presença divina permanece ainda na pessoa do Espírito Santo. Então, poderíamos dizer, em outras palavras, que Jesus foi, mas ele já voltou na ação do Espírito. É um Cristo que vai, mas não fica longe de nós. Mas o Espírito permanece junto conosco. E aí, é isso que ele diz, ó, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos leva a essa união, a essa configuração com Cristo. Veja que faz todo sentido. E aí diz assim, no versículo 4, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí chega a figura de Tomé. Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como é que a gente vai conhecer o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é por meio de Jesus que nós chegamos à verdade e à vida, em um contexto filosófico em que o pessoal dizia que a verdade estava apenas no intelecto, né? E que a vida não era preservada, né? E a vida que Jesus fala que é vida plena, a vida é abundância. Então ele vai dizer, ó, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vocês me conhecem agora, vão conhecer também o Pai. E aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus começa a dizer, eu não vou ler o restante, né? Mas ele vai dizer assim, olha, gente, vocês estão comigo e dizem que não viu o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja,
Vocês ainda não acreditam que eu sou Deus? Acreditem pelo menos pelas minhas obras. E eu quero chamar a atenção, então, diante de algumas realidades aqui. Primeiro, se vocês me conhecessem, conheceriam também o Pai. O termo conhecer aqui quer dizer ter experiência. Ter experiência com Jesus implica em ter experiência com o Pai. Isso é a primeira coisa que é importante. Segunda coisa, gente, sei que são muitas moradas, mas um só é o caminho. Qual é o caminho que a gente está seguindo, né? Hoje em dia, a mídia, até religiões e igrejas aí, apontam que cada um é a igreja certa, né? Só existe um único caminho. E esse caminho é o caminho de Jesus Cristo. Esse caminho é o caminho da cruz. Não existem muitos caminhos. Se tem uma morada, mas o caminho é único. E, amados irmãos e irmãs, é interessante que a gente possa saber, não é, que a receita para entrar nessas muitas moradas, que é o céu, as receitas para um dia estarmos junto com Cristo para sempre é só uma, segui-lo. Ou a gente segue o Senhor, ou a gente busca fazer aquilo que é a sua vontade, ou a gente jamais alcançaremos o céu. Amados irmãos e irmãs, que à luz desse evangelho nós possamos não mais perturbar o nosso coração, nós possamos jamais querer deixar Jesus de lado e que nós possamos também buscar ter intimidade com Ele. Mas eu quero finalizar porque muita gente vem aqui para o canal com dúvidas. E eu sei que muitas vezes os nossos irmãos protestantes trazem algumas reflexões para a gente, né? Diz aqui, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí as pessoas usam isso aqui para falar, né? Para dizer para a gente que, na verdade, a gente não pode, de modo algum, buscar pedir a intercessão de Maria e a intercessão dos santos. Mês de maio, mês voltado para Maria, agora é que esse tipo de discussão aparece para a gente de modo mais ferrenho. E aí, galera? Parece que seguir Maria ou pedir a intercessão dos santos está indo contradizendo esse texto aqui. A igreja nunca contradisse isso, tá bom? Se tem gente por aí, inclusive católica, que fala bobagem, é porque falta aparato teológico para essas pessoas. Mas vamos lá entender melhor. Primeira coisa, Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então ele é esse elo, não é? É aquele que de fato une duas naturezas em uma pessoa só. E aí é importante, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele une tudo isso. Mas aí veja que, embora Jesus seja o único caminho para ir ao Pai, eu posso pedir a minha mãe para rezar por mim, a meu irmão para rezar por mim, a fulano para interceder por mim, por aí vai. Todas essas pessoas, elas intercedem por nós a Cristo, para que Cristo nos leve ao Pai. Ora, nesse contexto, Maria, os anjos, os santos, todo mundo intercede a cada um de nós a Cristo. Maria não tem acesso direto ao Pai nesse contexto. Maria só consegue também tudo por intermédio de Jesus Cristo. É Jesus quem de fato intermedia essa situação todinha. Isso é importante pra gente, galera. Então, coloque na sua cabeça isso. Tudo que acontece na igreja é por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Entendamos isso. Então não é absurdo buscar Maria, buscar santos, buscar anjos, pedir oração ao irmão? Não é. Agora, colocar qualquer um desses no lugar de Jesus, aí está errado. O único caminho que nos leva a sermos salvos é o caminho de Cristo. É o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Espero também que eu tenha esclarecido de alguma forma. Eu digo isso porque eu sei que muitas questões chegam pra gente e a gente fica com uma pulga atrás da orelha, não é? Então espero que de algum modo eu tenha esclarecido para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Desculpe porque o vídeo ficou um pouco grande e não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Até mais!